Olá, pessoal. Dando sequência aqui às nossas aulas, uma gravação nova da aula do tratamento dos transtornos de ansiedade, complementar a que já dispomos no AVA, né? Então, eu trouxe algumas novidades, atualizações com relação ao guideline e um pouco mais de aprofundamento sobre algumas moléculas que a gente vai falar usadas para tratamento do transtorno de ansiedade. Bom, eu trago esse slide para iniciarmos essa conversa, dizendo que, primeiro, os transtornos de ansiedade, eles são transtornos mentais que impactam muito na saúde da população e são extremamente prevalentes. E um desafio clínico que a gente tem, muitas vezes, ao perceber que aquela ansiedade traz prejuízos para esse paciente, é orientá-lo, com relação àquilo enquanto um transtorno. Muitas vezes, a falta de autopatognose comum a outros transtornos mentais, limita que os indivíduos tratem os transtornos de ansiedade, seja com fármacos, seja com mudança de estilo de vida, com psicoterapia, né? A autopercepção da ansiedade e o receio, muitas vezes, de ter algum transtorno é um limitante no prosseguimento desse acompanhamento, desde o diagnóstico até o tratamento. E é importante dizer também que somente um terço dos pacientes, em média, com transtorno de ansiedade, recebem o tratamento adequado, né? Então, esses indivíduos, eles muitas vezes passam por diversas especialidades e, por vezes, demoram até receber esse diagnóstico e receber esse tratamento adequado e, muitas vezes, trata apenas e tão somente desdobramentos desse transtorno de ansiedade. Então, esse slide tem como ideia para vocês, boa parte, na verdade a grande maioria, não serão psiquiatras, não farão psiquiatria, mas para atentar para questões relacionadas à possibilidade do transtorno de ansiedade ser o gerador ou ser uma comorbidade importante de ser abordada nos transtornos dolorosos, nos transtornos, nas doenças cardiológicas, como hipertensão, por exemplo. Na hipertensão, por exemplo, muitas vezes quando a gente aborda a ansiedade e trata, né, com todas as medidas que dispomos para tratá-la, medicações, psicoterapia, mudança de estilo de vida, existe um impacto muito grande no controle dos níveis pressóricos, né? Importante dizer, já trouxe isso na aula de depressão, que existe uma correlação muito grande entre os transtornos mentais, principalmente os ditos transtornos mentais comuns, né, os mais prevalentes, por exemplo, a ansiedade e a depressão, e essa correlação com doenças clínicas, né? E sendo um fator de agravamento, muitas vezes, das doenças clínicas, principalmente doenças do aparelho cardiovascular. E certamente tratar a ansiedade, como eu vou dizer e reforçar adiante, muitas vezes, e identificá-la naturalmente, impede que o quadro evolua para quadros depressivos, haja vista que boa parte dos quadros depressivos são precedidos, tem como pródromo, podemos dizer assim, os transtornos de ansiedade. Então, aí números, né, que eu já trouxe na aula de depressão, do risco cardiovascular aumentado, seja pela depressão, seja pela ansiedade. Bom, e diferentemente de outras entidades nosológicas em medicina, para identificar a ansiedade, por exemplo, depressão, a maioria dos transtornos mentais, na verdade, exceto basicamente os transtornos da psiquiatria geriátrica, a clínica é importante. Não tem um aparelho, não tem um exame com alta sensibilidade, especificidade, para diagnosticar. A gente usa dos exames justamente para excluir causas orgânicas. E a ansiedade, sobretudo, é importante reforçar que é um sentimento normal. A ansiedade, no dia a dia, ela tem por fim nos mobilizar para fazer as coisas do nosso interesse, para planejar o futuro. Então, a ansiedade nos mobiliza. E, metaforicamente, eu digo que o grande problema é quando ela nos imobiliza, quando, de forma geral, ela traz prejuízos, seja para a nossa performance social, seja para a saúde física e mental, de maneira mais global, como eu acabei de dizer. Então, a ansiedade é adaptativa, né? Ela é um sentimento, como
falamos na aula de depressão, como é a tristeza, por exemplo, faz parte da nossa existência. A ansiedade patológica, né, não, e a própria ansiedade adaptativa, ela tem como uma explicação bastante plausível que as reações que ocorrem e que muitas vezes desdobram em alterações comportamentais são resíduos, né, são análogos ao reflexo de luta ou fuga, né, o famoso reflexo de luta ou fuga instintivo visto em outros seres vivos e outros animais, não somente o ser humano. A gente costuma dividir esquematicamente, vocês vão perceber que isso é meio embolado, a ansiedade em medo, né, e também o sofrimento antecipatório, que é a preocupação. Voltando aqui para o medo. O medo diz respeito a uma resposta emocional a uma ameaça real ou iminente. Ou seja, mediante essa possibilidade, né, de execução dessa ameaça, o padrão das nossas emoções mudam e naturalmente uma mudança do padrão de liberação de neurotransmissores, principalmente o sistema nervoso simpático, e isso mimetiza o comportamento de luta ou fuga, né? Em contrapartida, a preocupação, acho que a palavra é bem intuitiva, todos aqui entendem bem, diz respeito a uma ameaça, né, uma antecipação de uma ameaça futura. Exemplo, a gente vai fazer uma prova e 2 meses antes, uma prova importante para a vida dele, ele está ansioso, o que pode ser algo que o motiva para estudar ou simplesmente impacta no seu sono, na capacidade de concentração e vai atrapalhar em outros casos. Então, é mais ou menos isso, a fronteira entre o real e o patológico, melhor dizendo, entre o saudável e o patológico, muitas vezes não é fácil da gente identificar. Vou aqui só checar se está gravando. Ver esse insight aqui agora. Será que está gravando? Está gravando. Bom, dando sequência aqui à apresentação, falando um pouco mais então sobre a ansiedade patológica, né, algumas características importantes, né? Quando essa ansiedade, esses desdobramentos que eu acabei de dizer, ocorrem de forma a prejudicar esse indivíduo, né? E é relacionado, por exemplo, a um estímulo desproporcional. Então, o padrão de sofrimento vai ser desproporcional àquele estímulo dentro do entendimento do que é aquele estímulo, da realidade daquele indivíduo, da cultura daquele indivíduo. E gera, sobretudo, um sofrimento intenso, desproporcional à capacidade do indivíduo de tolerá-lo. Então, evidentemente que repertório psicológico, a capacidade psicológica de cada pessoa, o seu repertório, traz uma resiliência para determinados cenários, para outros, essa resiliência é menor. Naturalmente, importa para o psiquiatra quando existe um sofrimento, uma série de prejuízos, conforme eu mencionei anteriormente. Sempre importa, quanto a percepção de que vale a pena a intervenção. E no caso da nossa disciplina, a gente vai falar das farmacológicas, né? Então, olhando para aqueles sentimentos, para aqueles sintomas como disfuncionais, mal adaptativos, né, e que traz prejuízos marcados no funcionamento global daquele indivíduo. Outro parâmetro também importante é a persistência. A gente pode ter uma ansiedade desadaptativa relacionada a um estímulo e aprender com aquilo, por exemplo, e outros cenários parecidos, aquilo não vai gerar tanto sofrimento. Mas enquanto esse sentimento é persistente e recorrente, dentro dos parâmetros aí supracitados, a gente vai considerar uma ansiedade patológica a priori. Outro esquema que trago para a reflexão de vocês e para o entendimento é o esquema seguinte. O que a gente deve perceber para entender que a ansiedade ela é patológica? Prejuízo da autonomia do indivíduo. Exemplo, o indivíduo teve um episódio, um pico de ansiedade paroxístico, um episódio de pânico, vocês viram na aula com a professora Milena, na Escola Baiana de Medicina.
E a partir daí, ele passa, não por vontade própria, mas para não conseguir, não consegue ir mais para DAB ou para salas de aula da Baiana, com receio de ter um novo episódio. Aquilo impacta na não possibilidade de concluir o semestre. Então, isso vai perder a autonomia, não é o que ele gostaria de estar fazendo, né, por conta de uma ansiedade. Nesse caso, um exemplo do transtorno do pânico. A intensidade também é o que falamos antes, né? Essa intensidade, uma avaliação da sua proporção dos desdobramentos, inclusive desdobramentos físicos, pode ser um parâmetro para considerar essa ansiedade, seja pânico, fobia social, TAG, né, como vocês viram na aula da professora Milena. A duração também, note que nos manuais diagnósticos existe um período aproximado, ali, um período ilustrativo para a gente levar em conta antes de um eventual diagnóstico. Claro que isso vai ser individualizado, evidentemente, justamente para observar que a proporção, que houve uma proporção de duração maior do que o esperado naquele cenário. Então, vocês vão perceber que a boa parte das doenças psiquiátricas, nem todas, existe um tempo de manutenção dos sintomas. Os transtornos de ansiedade, somente a ansiedade analisada, também demanda esse tempo específico. E, naturalmente, o comportamento, né, o que tem muita relação com a autonomia, mas outros desdobramentos relacionados a mudanças comportamentais podem ser observados como consequências dessa ansiedade. E, naturalmente, essa ansiedade não tratada vai trazer prejuízos. Imaginem vocês, diversas circunstâncias, a gente consegue perceber, da autoestima, da capacidade de socialização, né? A socialização, via de regra, ela faz parte da nossa caminhada como ser humano, no trabalho, para fortalecimento, né, e para a criação dos vínculos sociais. Reparem vocês que existe a ansiedade, eu acho que esse gancho da socialização é interessante, esse sentimento de sofrimento ansioso, muito comum a muitos transtornos mentais. Então, muitas vezes desafiador para o psiquiatra entender, por exemplo, o quanto que aquela ansiedade ela é primária, é um transtorno primário, ou é relacionada a outro transtorno mental, né? Então, vocês nós estamos aqui na penúltima aula, conseguem perceber que, por exemplo, é muito provável que o indivíduo em mania esteja ansioso, que dentro do exame do estado mental nota-se ansiedade. É muito comum, inclusive, que indivíduos em mania, por exemplo, tenham picos de ansiedade. Indivíduos do espectro autista, né, tem muito sintomas relacionados a esse construto, a esse conceito que estamos chamando aqui de ansiedade. E, naturalmente, na aquisição de memória e de conhecimento, naturalmente, né, de fixação do conhecimento. É muito comum o indivíduo com ruminações obsessivas, lembrando, né, que o toque sempre esteve no bojo dos transtornos de ansiedade. Hoje ele tem um grupo especial DSM-5 CID-11, mas é um transtorno que cursa muito com essa preocupação e com os medos, né? Então, a ansiedade faz parte do bojo desse transtorno. Então, é muito comum que um indivíduo com TOC, por exemplo, pode ser com TAG, com ansiedade generalizada, não consiga focar a consciência em algo, né? Vocês já viram os conceitos de consciência aí com os professores, a doutora Juliana e o doutor Caribé. Sem essa capacidade de fixar a consciência em algo, reter informações torna-se uma tarefa mais difícil. Então, muitas vezes o indivíduo vai ter prejuízo da capacidade de retenção de informações por conta da ansiedade. Falava do toque justamente pelas ruminações obsessivas, que muitas vezes tiram também essa capacidade do indivíduo focar a sua consciência em algo. O padrão e a ansiedade que de fato é mais prevalente é a ansiedade generalizada, o fenótipo assim, de um sofrimento ansioso, né? Lembrando que existe a característica do tempo, que a gente tem que entender a proporcionalidade daqueles sintomas a uma circunstância de vida específica, né?
E as características, basicamente, a gente já falou: o medo, muitas vezes crônico, né? E que pode se relacionar com os picos de ansiedades paroxísticas também, dentro do transtorno de ansiedade, ou no próprio transtorno do pânico, né? Lembrando que o indivíduo com TAG, ele pode ter episódios de pânico e não desenvolver o transtorno de pânico, por exemplo. E as fobias, né? Existe um transtorno de ansiedade, você já viu com a professora Milena, bastante prevalente, que são as fobias específicas, tem relação com os neurocircuitos relacionados ao medo. E a preocupação, que é o sofrimento antecipatório, a expectativa apreensiva e os sintomas obsessivos, mais relacionado ao eixo hipotálamo, córtex cortical, que são sintomas também presentes no TAG. Rememorando aqui os critérios diagnósticos para o TAG, já visto pela professora Milena, sintomas centrais é a preocupação e ansiedade generalizada e flertes com o medo, né? Os distúrbios, os desdobramentos de concentração, sensação de fadiga excessiva, realmente cefaleia tensional, musculatura vertebral se insere aqui no trapézio, o indivíduo se insere aqui na base do crânio, né? Boa parte dessa musculatura que fica tensa, isso pode gerar cefaleia, prejuízo do sono, né? Irritabilidade, o indivíduo fica, vou usar um termo coloquial, pilhado, né? Hipervigilante, e essa tensão muscular que pode se relacionar, e aí essas entidades nosológicas elas se comunicam, por exemplo, na fibromialgia, a ansiedade, os sintomas de ansiedade e os sintomas de depressão são bastante comuns e estão dentro dos critérios diagnósticos da American Rheumatology. Eu queria falar um pouco de circuitaria cerebral relacionada à ansiedade, né? Aqui está a medula e os neurônios ascendentes, né? Neurônios onde a neurotransmissão serotonérgica é bastante importante, as projeções para o tálamo, para o hipotálamo, para o accumbens, para o núcleo parabraquial, para a amígdala e para o córtex pré-frontal, né? O prosencéfalo basal também, do accumbens. Então, nessas projeções do primeiro para o segundo neurônio, em resumo, a função da serotonina é modulação do humor e também do tônus de tensão interna da ansiedade, né? Então, já digo que medicamentos que a gente falou na aula de antidepressivo que melhoram a serotonina, principalmente, eles vão ter bastante efeitos dentro dos transtornos de ansiedade. Serão bastante comumente aprovados para tratar transtornos de ansiedade. Então, de antemão, já digo para vocês que os antidepressivos, inibidores de recaptura de serotonina, a duloxetina e a venlafaxina, todos esses 8 têm aprovações bulárias para ansiedade, muitos para TAG, uns no Brasil para fobia social, fora do Brasil para TAG, por exemplo. A fluvoxamina no Brasil, por exemplo, é aprovada para depressão e, salvo engano, para toque. Em outros locais ela não foi estudada e não é utilizada para depressão, só para toque e fobia social, outros lugares depressão e fobia social, isso varia das regras de lançamento de cada país, mas via de regra os 6 seletivos, esses 2 duais têm aprovações bulares. E a desvenlafaxina? A desvenlafaxina, ela também é útil em determinados fenótipos do TAG, mas não tem essa aprovação em bula no Brasil. Tá? Mas, frequentemente, a gente usa a neurotransmissão noradrenérgica também, tem importância a modulação dos receptores adrenérgicos centrais nos sintomas de ansiedade, inclusive nos desdobramentos relacionados à dor, né? Talvez, certamente, na verdade, ação noradrenérgica, da duloxetina também, da desvena, da venlafaxina, podem ajudar, como a gente já falou na aula de antidepressivos, na diminuição, perdão, no aumento do limiar da dor. Então, essas são as funções dos neurônios serotonérgicos ascendentes e os neurônios serotonérgicos descendentes, essas projeções ajudam no controle da dor, entre outras funções, né? E, inclusive, tem relação com alguns efeitos colaterais que a gente falou dos antidepressivos, por exemplo, né? Então, a gente pode fazer, como eu já disse anteriormente, uma correlação
bastante provável, né, entre locais em que a neurotransmissão pode estar alterada, bem como a expressão de receptores pós-sinápticos e os sintomas de ansiedade. Existem os circuitos relacionados à amígdala, existem muitas evidências de que a neurotransmissão desses circuitos, quando disfuncional, está relacionada aos sintomas de pânico e à fobia. E, em contrapartida, na região, no circuito córtico estriado tálamo cortical, é onde a gente deseja que as medicações façam seu efeito para modular sintomas de sofrimento ansioso, expectativa apreensiva e obsessões. Lembrando que, como eu já disse antes, você usa medicamento, ele vai para o líquor, vai para o sistema nervoso central e age em todas as áreas do cérebro. Né? Nosso grande desafio é baseado na psicopatologia, nos sintomas mais importantes daquele paciente, não, quer dizer, diminuir a probabilidade de impactar em sintomas que possam vir por ações em áreas não objetivadas do cérebro a atrapalhar esse tratamento, a fazer com que o indivíduo não tolere. E uma pergunta comum, pessoal, né, os pacientes perguntam para nós, psiquiatras, isso é ansiedade ou é depressão? Muitas vezes, o indivíduo ele começa com um quadro ansioso e passa a apresentar sintomas de depressão, humor deprimido, ou prejuízo da hedonia, a capacidade de ter prazer. Existe uma entidade nosológica na CID-10, que, salvo engano, não existe mais na CID-11, certamente não existe mais, que é o F41.2, que é o transtorno de ansiedade com sintomas depressivos. Porque no entendimento, talvez, atual, se o indivíduo tem sintomas depressivos, a gente vai considerar depressão. Tá? E existe a depressão com sintomas ansiosos, é um marcador que existe, DSM-5-CID-11, depressão com sintomas ansiosos. Por que subdividir essas depressões, por exemplo? Para, dentre os medicamentos que nós dispomos, perceber quais que são os melhores para aqueles subtipos de depressão, ou para aqueles sintomas como cognitivos, dolorosos, insônia, etc., né? Para que sejamos mais assertivos com determinados fármacos. Então, na prática, é isso. É muito comum o F41.2, é uma das causas que é esse dito transtorno ansioso com sintomas depressivos, de afastamento hoje. Mas, na maioria das vezes, depressão, do ponto de vista do entendimento da nosologia atual. Tá? Mas, muitas vezes, a identificação é difícil. Né? A identificação é difícil, relacionada à flutuação de sintomas, etc. E 4 dos sintomas são basicamente os mesmos, né? Essa alteração do sono, concentração, fadiga e alteração da psicomotricidade, alteração psicomotora, uma ansiedade mais ativação, mas eventualmente no fim do dia o indivíduo fica hipoativo, né? Na ansiedade generalizada, fica cansado, e das depressões, em algumas depressões há uma hiperatividade inicial, e aí a gente atenta até para a probabilidade de depressão bipolar, como já falamos, e a maioria das vezes as depressões unipolares, né, os sintomas mais típicos, são até relacionados à energia, à baixa energia e principalmente nos casos de mais gravidade, a relação para a baixa psicomotricidade, alteração, a lentificação psicomotora. Bom, um slide que eu já adiantei anteriormente, que tanto na ansiedade social, na ansiedade generalizada, nos episódios de pânico, entre outros, a síndrome ansiosa, ela precede a síndrome depressiva. Então, mais um motivo, os especialistas da saúde básica, principalmente, que lidam muito com sintomas ansiosos, né, já visto que são muito prevalentes, depois da pandemia passa a se identificar mais e certamente, muito provavelmente, aumentou a prevalência, identificar isso precocemente. Aqui um esquema nos ciclos vitais, para aqueles indivíduos que muito provavelmente têm fatores genéticos e sofreram fatores epigenéticos desde muito cedo, mas que manifestam ansiedade enquanto uma síndrome desde muito cedo, desde as síndromes da psiquiatria da infância e adolescência, mutismo seletivo, ansiedade de separação e muito frequentemente as fobias específicas.
aos ataques de pânico, e a prevalência maior da fobia social ali começa aos 12 anos, já para a adolescência e para a vida adulta, ansiedade generalizada, enfim, bem como os ataques de pânico também muito prevalentes na vida adulta. Tá? Então, é só um modelo esquemático para, muitas vezes, você vai perceber em avaliações retrospectivas desses pacientes que eles tinham indício, muitas vezes, muitos indícios que o sofrimento da ansiedade já os corrói, os atrapalha há muito tempo. Sobre outras patoplastias. E o desafio, como em qualquer especialidade, é justamente as comorbidades, como eu já trouxe anteriormente, né? Então, por exemplo, com a depressão, já foi dito, o uso de substância, é possível talvez que pessoas ansiosas, tensas, tenham uma probabilidade maior de ter uma relação mais desadaptativa com o consumo de álcool, de derivados etílicos, e muito provavelmente é mais susceptível à adicção ao álcool. É muito comum que o TDAH não tratado se relacione muito com o uso de álcool, mas não é aula, né? Só, mas muito também com os transtornos de ansiedade e às vezes é difícil de discernir, né? Por mais que pareça contraintuitivo, né? Com os transtornos dolorosos e com o transtorno bipolar. E aí vem um grande desafio, eu já trago para vocês, e os antidepressivos, que a gente já falou. Aqui se torna um cenário de uso bastante restrito, bastante restrito. E com os transtornos do sono, né? ICD, né, o Consenso Internacional 3 de insônia, de transtornos do sono, já fala de transtorno de insônia. A gente sempre falou de insônia primária, insônia secundária. Hoje, a insônia crônica já é considerada um transtorno de insônia. A gente deve olhar para a insônia como um fenômeno a ser acertado, investigado, independente de uma causa primária, existente enquanto fator perpetuador, como fator que originou a insônia. A gente tem que tratar essa insônia. Então, em transtornos de ansiedade, é muito comum essa associação, tendo a insônia como decorrente, mesmo que ela se torne transtorno de insônia no segundo momento, da ansiedade. Bom, por fim, os tratamentos. Já antecipei para vocês que já falamos dos antidepressivos, já falei dos que nós utilizamos. Lembrando também que a agomelatina foi aprovada para ansiedade generalizada recentemente, já consta em bula. Lembrando que a vortioxetina, a trazodona, a vilazodona não tem aprovação para ansiedade, mas em várias circunstâncias a gente vai acabar utilizando essas moléculas. Então, se for seu psiquiatra, ele prescreveu vilazodona, vortioxetina, trazodona, eventualmente até quetiapina. Converse com ele, necessariamente ele está equivocado, pode ter sido uma estratégia baseada em características da ansiedade, mesmo que isso não esteja previsto em bula. E o álcool, desde sempre, é utilizado para diminuir sintomas de ansiedade. Inclusive, aqui um recorte no jornal de farmácia da década de 60, questionando a mania de uso de pílulas e sugerindo o uso de etílicos destilados, nesse caso isso, com leite para dormir. Né? Então, o álcool, a saber, o biotônico Fontoura, acho que todos aqui sabem, eu já comentei ela, até, se não me engano, 2001 e 2002 tinha 11% de álcool, né? Então, o álcool sempre foi utilizado, inclusive, para ansiedade, né? Mas hoje a gente sabe que tem um custo-benefício péssimo, né? Ansiedade. Basicamente, a gente utiliza os ISRS, dois dos inibidores de captura de noradrenalina, serotonina e noradrenalina, e a agomelatina, com aprovação bulária, alguns, cada um para um transtorno de ansiedade. A agomelatina é para o TAG, por exemplo. E olha que é questionável qual tipo de TAG, mas tem bula. Os benzodiazepínicos, fase aguda principalmente, atenuação de crises agudas. Os APS, e representados por uma única molécula, que é a buspirona, né? Não é bupropiona, buspirona. Eu sempre brinco para não esquecerem que é o ansiolítico do motorista de ônibus, buspirona, brincadeira, piada sem graça, mas enfim, mas preciso não esquecerem
que não é sedativo, né? Então, benzodiazepínico, por exemplo, pode lentificar os reflexos de um motorista, por exemplo. E a pregabalina aqui, grosseiramente escrito com acento, não é com acento, e não é como eu já vi muitos escrever com hífen, ligando pré e gabalina. Está errado aqui, pregabalina. Só para ver se vocês estavam ligados. Benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos são drogas úteis na nossa prática clínica, né? São comumente demonizados, mas são drogas úteis. Ainda hoje se vê muita gente usando de longo prazo, e claro que ele tem seus problemas, principalmente a medicina do sono, a gente sabe disso, já falamos disso na primeira apresentação, mas são drogas úteis, a gente vai falar de algumas utilidades. Eles são moduladores do receptor GABA, né? No próximo encontro, na aula de interações farmacológicas, falaremos, vocês vão ver um vídeo do mecanismo de ação. Mas basicamente ele é um agonista alostérico, então ele se liga ao receptor GABA e aumenta assim a avidez do receptor GABA, desde que acoplado ao neurotransmissor GABA e o benzodiazepínico, o influxo de íons cloreto, deixando a célula sem íon cloreto negativo menos polarizável. Basicamente, esse é o mecanismo de ação de todos, né, com algumas diferenças nos subtipos de receptor GABA, vocês não precisam entender isso nesse momento, só os futuros residentes, entre os benzodiazepínicos, né? E são utilizados para agitação psicomotora. No nosso consenso brasileiro, ainda não em monoterapia, ele tem indicação A, mas nas terapias combinadas, como vocês puderam ver, da risperidona em associação com lorazepam, primeira linha, né? E por exemplo, risperidona com clonazepam, que eu pude falar para vocês da minha experiência, e ainda da pouca evidência que dispomos, mas que são emergentes. Para convulsão, seja nos casos refratários, com clobazam, que a gente vai falar que seja no manejo do indivíduo de status epilético. E também na abstinência alcoólica e dos próprios benzodiazepínicos. Qual foi a vantagem dos benzodiazepínicos mediante o que a gente tinha, melhor dizer, até a época que eles foram lançados, né? Eles têm o chamado efeito teto aqui nessa linha cinza, que os barbitúricos, né, e o próprio etanol não tem. À medida que se usa doses maiores de etanol, barbitúrico, existe o risco dessa sedação chegar à hipnose e até uma anestesia geral e o diafragma, por exemplo, parar de contrair e esse indivíduo poder chegar ao óbito. É importante a gente pensar isso nos indivíduos que tentam, muitas vezes, contra a própria vida, né? E o benzodiazepínico, não, ele tem esse efeito, essa curva que leva a um efeito de segurança quanto a os desfechos fatais, né? Então, ele traz essa segurança. No vídeo do mecanismo de ação, vocês vão entender melhor que eu faço análise comparativa dos benzodiazepínicos com os barbitúricos, sobretudo o fenobarbital, o mais utilizado, o famoso Gardenal. Então, quais são os efeitos? São 4 efeitos dos benzodiazepínicos. A gente espera, à medida que esse agonista, né, ele potencialize a ligação do neurotransmissor GABA ao seu receptor, lembrando que o neurotransmissor GABA, o sistema GABA é o principal sistema inibitório do sistema nervoso central, e os receptores GABA são receptores ionotrópicos. A partir da ligação do seu neurotransmissor ao seu receptor, isso vai modificar condutância e permeabilidade a íons. E isso muda, naturalmente, o potencial de ação da célula. Ao usar um benzodiazepínico, o que você objetiva? Né? Basicamente, 4 efeitos. O ansiolítico, tema dessa aula, sedativo ou hipnótico, para dormir, muita gente usa para dormir, porque além de diminuir o tônus de ansiedade, pode agir na substância reticular também e diminuir a latência do sono, diminuição do limiar convulsivo e o miorrelaxamento, o efeito miorrelaxante. São 4 efeitos, né? E cada benzodiazepínico vai ter um efeito diferente, proporcionalmente, uns mais ansiolíticos, outros mais sedativos, outros mais anticonvulsivantes e outros mais miorrelaxantes. Lembrando que existem benzodiazepínicos mais antigos, que não é tópico da nossa aula, como o Stazolam, o Midazolam, né? O Flunitrazepam,
que são aprovados para insônia, mas são drogas de aprovações mais antigas. Por quê? Porque eles têm um efeito potencialmente mais intenso na indução do sono. Então, aquele subreceptor GABA, só para vocês terem ideia, o receptor GABA tem 5 proteínas, 5 subunidades, melhor dizendo, e essas 5 subunidades, elas modificam, né? Então, tem várias, imagine análises combinatórias aí, com formações de receptores GABA, né? E tem 3 subtipos. O GABA-A, nós estamos falando só do GABA-A. O GABA-B, que é metabotrópico, e o GABA-C, que tem outras funções. O GABA-A, os quais nos referimos, onde agem os benzodiazepínicos, tem várias conformações, e a depender dessas conformações, da característica da avidez do benzodiazepínico, ele vai ter um desses efeitos mais pronunciados. Então vamos falar deles, dos benzodiazepínicos, principalmente aqui de características farmacocinéticas e das suas apresentações. Primeiro, o famoso Rivotril, clonazepam. O que eu quero que vocês lembrem desse medicamento? Meia vida longa, dose proporcionalmente mais incisiva quanto ao efeito sedativo, por exemplo, comparativamente, 2 miligramas de Rivotril equivale, segundo alguns autores, a 20 de clonazepam, perdão, de diazepam, ou até 25, 30 de diazepam, no que tange ao potencial sedativo. Implicações práticas. O indivíduo usou Rivotril com uma meia-vida de 20 a 40 horas na população geriátrica até 50 a 60 horas, meia-vida, chega na metade da condição sanguínea. Imagine no dia seguinte se o indivíduo for aquele motorista que eu falei, o entregador de iFood, ou alguém que precisa de um cirurgião que precisa de ter um bom tirocínio e bons reflexos. Né? Pode, somente na primeira tomada, você dá para ele tomar na emergência. Tem que explicar que no dia seguinte ele tem que tomar as providências devidas. Lucas, conheço gente que toma Rivotril desde a primeira vez e não dorme, não ceda. As respostas variam, a depender da densidade de receptores, características intrínsecas, metabólicas, da P450 de cada um. E também, pessoal, é diferente você usar um clonazepam, por usar, exemplo, quem está bem não está ansioso, de quem está ansioso. Muitas vezes o indivíduo está ansioso, a ansiedade ele promove a vigília. E isso vai equilibrar. Ele só vai se sentir um pouco mais calmo, não vai dormir. Claro que isso depende de dose também. Mas para vocês entenderem que a resposta ocorre a depender de outras variáveis, né, que não somente usar a droga e não usar a droga. Existe o clonazepam de gotas, o que pode ser útil tanto para doses individualizadas quanto para desmame, né? E é uma droga que tem aprovações, como já falei, para emergência, para algumas epilepsias da infância e adolescência, Lennox-Gastaut, e a formulação sublingual facilita uma absorção mais rápida, muito utilizada nas ansiedades agudas. O diazepam foi o segundo. O primeiro deles foi o clordiazepam, que hoje muito pouco usado, ainda existe no Brasil, é o Librium. Não sei se na forma de Librium, mas em associações ainda existe o clordiazepam, mas é muito pouco usado. O diazepam vale a nossa nota, por quê? Ele tem uma meia-vida mais longa, mas proporcionalmente é menos incisivo no caráter sedativo do que o clonazepam. Então, às vezes o indivíduo está tomando 10 de diazepam e toma 2 de clonazepam. Diminui a dose de 10 para 2 e estou até melhor. Drogas distintas, né? É igual em gasto, né? 20 miligramas de omeprazol, se não me engano, equivale a 40 de pantoprazol em dose proporcional, salvo engano, mas só para vocês terem ideia dessas proporcionalidades. Lembrar que o diazepam ele tem algumas características importantes, eu vou falar da usabilidade, mas ele é ligado a 99% das proteínas plasmáticas, implicações práticas. Um indivíduo que usa várias medicações vai ter as proteínas plasmáticas ocupadas por essas medicações. Então, essa fração livre do diazepam vai aumentar. Lembrando que essas drogas são utilizadas em monoterapia, né? São estudadas, a sua farmacocinética é estudada em indivíduos em monoterapia, na maioria dos casos. Então, se essas proteínas plasmáticas estão ocupadas, a fração livre vai aumentar 2, 3, 4, 5 vezes mais. Então, o efeito vai ser mais intenso. Todos eles se ligam bastante às proteínas plasmáticas, mas o diazepam especialmente. Falamos também da lurazidona, foi um exemplo que eu trouxe dos antipsicóticos, 99% de ligação à proteína plasmática. Então, interação farmacocinética importante, né? Então, por que se usa o diazepam? Como ele é mais antigo, ele foi mais estudado e existia uma prática melhor, né? Voltando ao outro slide, não posso deixar de dizer que existe, é o único benzodiazepínico mais ansiolítico que nós temos no Brasil, até a presente data, que nós temos a formulação parenteral. Neste caso, diferentemente dos antipsicóticos, nas agitações, o indicado é que seja venoso. O uso intramuscular tem uma liberação errática, então não dá para ter nenhuma previsibilidade acerca da resposta e, por conseguinte,
Sem esta previsibilidade, a gente não vai lograr o êxito esperado no tratamento. Não deve ser feito, portanto, intramuscular, salvo exceções, na falta de outra possibilidade, mas que para a prova, para a vida, a priori, proibido. E outros usos, então, do diazepam. Espasticidade de doenças neuromusculares, no tétano, por exemplo, a esclerose múltipla. Claro, você pode usar outros benzodiazepínicos, mas foi bastante utilizado. Nas mialgias pós-uso de succinilcolina, nas anestesias, nas cardioversões, nas ansiedades situacionais, né? Por exemplo, não diminui mortalidade, né? Angina de peito, infarto, mas pode, entre outros benzo, dar um conforto. Endoscopia, pouco utilizado, mas já foi bastante usado. E na discinesia tardia, nas catatonias, na esquizofrenia, por exemplo. Então, são vários usos, né? O diazepam ele tem essa meia-vida longa, como você no slide anterior, olhem com mais calma aquele slide, ele tem 3 meias-vidas, então, são 3 fármacos ativos, né? Então, a gente utiliza bastante também por isso e pelo volume de estudos que dispomos no manejo da abstinência alcoólica. Lembrando que o álcool também promove aumento de influxo de íon cloreto lá no receptor GABA, né? Por isso, os efeitos a priori até ansiolíticos no início de uso de doses menores de etanol. Mas o indivíduo etilista crônico, quando para de beber, ele bebe por muito tempo, por muita frequência, em doses altas, então o sistema GABAérgico inibitório aumenta, compensa o sistema glutamatérgico cronicamente, o sistema ativador para equilibrar esse neurofuncionamento desse indivíduo. Quando você tira o álcool de vez, a ação, dizendo isso em resumo, glutamatérgica, ela é mais intensa e isso se correlaciona com sintomas de abstinência, que é uma causa de óbito muito comum na prática médica. Então, o tratamento padrão ouro do delirium tremens, esse é o único delirium, como já falamos, em que o benzodiazepínico é indicado. Nos outros, deve ser usado em casos específicos e, via de regra, evitados, né? Mas no delirium tremens, a gente deve utilizar. Também o lorazepam. Lembrando, vou falar do lorazepam. Lorazepam é uma droga que é metabolizada por glicoronidação. Então, indivíduos com insuficiência hepática, que é comum em alcoolistas, na situação de abstinência, em outras indicações, a gente vai preferir o lorazepam. Então, aqui uma indicação, 10 miligramas a cada 2 horas, mas aí vai de cada paciente, o paciente não pode sedar muito, depende também do grau de cuidado que você tem na unidade que você está trabalhando, né, assim, para lidar com desdobramentos, um rebaixamento do nível de consciência, necessidade de intubação e também a disponibilidade do antagonista benzodiazepínico naquela unidade. Devemos ter cuidado com esses pontos antes de fazer doses muito altas de benzodiazepínico, mas são doses as mínimas necessárias, né? E geralmente os sintomas duram 7 a 10 dias no máximo, né? Alprazolam. Trouxe aqui o alprazolam porque ele é uma droga interessante. Ele tem uma meia-vida curta, então, a depender da circunstância em que você não quer que o indivíduo tenha uma sedação residual, ele pode ser útil, né? Agora, o alprazolam ele tem uma característica interessante. Todos os benzos, basicamente, são metabolizados por várias vias de metabolização. A gente vai falar isso na aula de interação farmacológica, que são essas vias. Mas se você tem várias vias e obstrui uma, por exemplo, pensando num fluxo de veículos, por exemplo, esses veículos vão canalizar para outras vias. Se você só tem uma via e obstrui, vai ter congestionamento. É o que acontece com o alprazolam. Ele é metabolizado prioritariamente por 3A4, que é uma subenzima da P450. A gente vai falar dele na aula de interação. Se esse indivíduo é um metabolizador lento ou usa uma droga, por exemplo, que bloqueie a ação dessa enzima, ele vai sedar muito mais. Se ele é um metabolizador rápido, ele vai ter menos efeitos. A gente está falando das pontas da curva de Gauss. A maioria dos pacientes tem uma resposta previsível ao prazolam. Mas o grande desafio dele é que muitos pacientes cederão muito, outros não sentirão nada, muito provavelmente por serem metabolizadores rápidos ou em uso de indutores enzimáticos, ou metabolizadores lentos ou em uso de bloqueadores enzimáticos. O alprazolam não dispomos mais, já dispusemos no Brasil, formulação sublingual, existe liberação controlada, né? Às vezes você quer dar uma cobertura maior de ansiedade, então o de meia-vida longa ou de liberação controlada, ele é útil. Então, tem vários cenários na prática médica, né? Então, esse é o prazolam, com essa meia-vida variável por conta do padrão de metabolização da P450. Clobazam. Clobazam eu vou passar aqui en passant, porque o clobazam
Ele é um benzodiazepínico útil para a prática psiquiátrica, mas ele é mais útil, por isso ele está aqui, ele está sendo lembrado, para os casos de epilepsia, que estão sendo refratários a um agente antiepilético clássico, e aí os colegas neurologistas, com alguma frequência, talvez no primeiro momento, utilizam clobazam, porque ele tem um grande efeito antiepilético, anticonvulsivante. Então, mencionando o clobazam, menção rosa que é o clobazam, né, que é o Frisium, ou o Ubanil, são as marcas disponíveis. E tem essa característica. Bromazepam. Bromazepam, ele reinou assim por muito tempo como um benzodiazepínico mais utilizado no Brasil. Em alguns países do mundo ainda o mais utilizado. Um benzodiazepínico tem uma meia-vida, alguns livros dizem curta, outra intermediária, né? Esses aí são dados do Cordioli, porque a meia-vida, sua primeira metabólito é de 8 a 19 horas, mas seus outros metabólitos permanecem ativos. É uma droga interessante. A gente também tem a formulação gotas, a marca que existe é uma marca única, então não é propaganda, chama-se Somalium, clonazepam de gotas, então facilita também doses mais individualizadas. E no Brasil a gente não dispõe mais dos comprimidos de 9 e de 1, como está aí exposto, né? Só deixei para mostrar que já existiu, ou pelo menos foi aprovado, não cheguei a prescrever, mas os de 6 e de 3 miligramas. Né? Lembrando aquela lógica do diazepam, comparativamente com o clonazepam, vale aqui também, tá? Quanto efeito sedativo, o clonazepam ele é mais incisivo. O lorazepam. O lorazepam tem uma característica, já disse, repito, de não ser metabolizado por oxidação, como todos os outros, não precisa das subenzimas da P450, e sim para uma metabolização mais light, que é a glicoronidação, que mesmo indivíduos com insuficiência hepática mantém essa capacidade de metabolização. Tá? Então, para os indivíduos com insuficiência hepática, e que demandam, seja por ansiedade, ou daqueles indivíduos, por exemplo, que têm abstinência alcoólica, em um grau de insuficiência hepática, ele vai ter um efeito mais previsível com o uso de lorazepam. Existem cenários desafiadores na clínica, pessoal, por exemplo, quando o indivíduo tem uma abstinência alcoólica, por exemplo, idoso, que bebe 3 uísque, 4 por dia, às vezes interna no hospital e para, ele tem uma síndrome de insuficiência alcoólica leve, às vezes não tão leve. E às vezes esse indivíduo tem cefalopatia hepática por uma insuficiência hepática. Imagina, você não pode usar o benzo por conta da cefalopatia hepática, ou você deve usar para os sintomas de abstinência. São cenários desafiadores. Outro cenário desafiador é um indivíduo que bebe, vamos lá, 2 garrafas de cachaça. E aí acabou o dinheiro, ele está bebendo meia, ele não tem mais dinheiro. Exemplo, ele tem sintomas de intoxicação aguda, porque ele bebeu meia garrafa de cachaça, mas também sintomas de abstinência ao mesmo tempo. São situações desafiadoras. Via de regra, nesse segundo caso, a gente vai tratar a abstinência, evidentemente. Vai depender dos desdobramentos, estudem a abstinência, sem desdobramentos hemodinâmicos, de descontrole do duplo produto PA pressão, que pode levar um indivíduo a óbito. Mas são circunstâncias desafiadoras. Então, aqui, só para mostrar para vocês o lorazepam sendo biotransformado no seu glicoronídeo, não por oxidação. Aqui também para lembrar que existe um antagonista de benzodiazepínicos, indivíduos que chegam por intoxicação exógena por benzodiazepínicos. Você pode usar os antagonistas de benzodiazepínico, eles vão diminuir o fluxo de cloro. Interessante saber o seguinte: meia-vida do clonazepam, 20 a 40 horas, por exemplo. Você faz o flumazenil, ele tem a meia-vida de 1 hora, então às vezes tem que repetir, né? Considerar isso, não liberar o indivíduo da emergência, esperar, e muitas vezes tem que repetir as aplicações, porque ele tem uma meia-vida curta, tá certo? Não é o tema da aula, mas só para complementar. E os riscos de longo prazo, de dependência, já falei de abstinência. Mas olha, 50% dos pacientes que usam por mais de um ano chegam a usar por 5 a 10 anos. Não é um veneno, pessoal. Assim, se você usar por um tempo específico, né, pode ter um bom custo-benefício. Não podemos, pelo risco de dependência e tal, fazer um uso indiscriminado. Mas tem pacientes, por exemplo, há uma hipótese de que tem uma disfunção das subunidades do receptor GABA que respondem só a benzodiazepina. Todos os psiquiatras, eu posso dizer, que têm 1, 2 ou mais pacientes que já tentamos de tudo e não conseguem largar o benzodiazepina, né? Então, há de se considerar que existe um subgrupo bem desafiador de pacientes em que talvez seja tenha um bom custo-benefício, mas sem tirar da cabeça a hipótese de suspendê-lo pelo risco de dependência. A tolerância, principalmente por efeito hipnótico, desses que eu mencionei, principalmente, né? O efeito ansiolítico sofre pouca tolerância, porque o que muda às vezes é o ambiente torna-se mais ansiogênico, a gente precisa aumentar a dosagem.
mas o efeito ansiolítico sofre menos tolerância comparativamente com o efeito hipnótico. Lembrando que não são medicamentos para dormir e, como falamos na primeira aula, podem piorar o índice respiratório do sono, né? Podem ocasionar apneias e hipopneias do sono. Alterações cognitivas, né? Existe possibilidade biológica de ter relação com um fator gerador de síndromes demenciais, como um fator que contribui cientificamente significativo para a doença de Alzheimer, mas isso é questionável, assim, do ponto de vista clínico. A gente precisa evoluir mais nisso, mas tem plausibilidade biológica. De qualquer forma, o que é mais correto, o que é mais intuitivo é dizer que durante o uso, por lentificar a velocidade de processamento mental, vai trazer dano cognitivo, memória de fixação, etc. Bom, finalizamos benzodiazepínico, antidepressivo, também já checamos, falamos na aula de antidepressivo. E existe um outro medicamento, anticonvulsivante, utilizado para dor crônica, fibromialgia, neuropatia diabética, que é a pregabalina, sem acento, né? Sem hífen, pregabalina. É um inibidor alfa-2 delta, diminui os pools de glutamato, diminui a neurotransmissão excitatória e age com mais avidez em áreas relacionadas à ansiedade. Resumo, droga bem interessante para ansiedade generalizada. Então, a pregabalina é aprovada para ansiedade generalizada, certo? Em monoterapia, naturalmente. Atualmente a gente usa terapia combinada com a pregabalina. Em caso de insônia, né, em síndrome de pernas inquietas, por exemplo, que é um transtorno do sono, ela também é aprovada. Então, a depender da comorbidade, ansiedade com perna inquieta, lembrando que perna inquieta não é aquela coisa de mexer as pernas durante as aulas, que muitos mexem, por exemplo. É um distúrbio do sistema dopaminérgico relacionado a medicamentos, a propriedade, e que a diminuição da ferritina, né, o ferro é importante para a síntese de receptores de dopamina. Indivíduos que têm sangramento agudo, muitas vezes têm perna inquieta, e isso atrapalha o sono. A pregabalina é um tratamento, né, importante. Outro tratamento é a buspirona. A buspirona é um agonista do receptor 5-HT1A. Lembra quando falamos dos receptores de serotonina? São vários, 15. A gente mencionou alguns. 5-HT1A é o que a gente objetiva quando aumenta a serotonina com os antidepressivos, em que a serotonina se ligue mais frequentemente a 5-HT1A. O que a buspirona faz? Ela também se liga ao 5-HT1A. Então, no mundo de receptor, no mar de receptor, a serotonina daquele próprio indivíduo se liga ao 5-HT1A. E a buspirona também se liga aos receptores que estão desocupados, aumentando essa sinalização intracelular para os segundos mensageiros para sinalizar para o núcleo a normalização da síntese de receptores, por exemplo, né? Sair, por exemplo, do up regulation para o down normal regulation, né? Para o indivíduo ficar normalizado e essa neurotransmissão serotonérgica se estabelecer. E a buspirona age também no neurônio pré-sináptico, né? Na sinapse somatodendrítica e também na segunda sinapse. Em resumo, pessoal, é como se fosse uma serotonina sintética, tá? É como se fosse uma serotonina sintética. Falamos da vilazodona, lembra? Que ela inibe bomba de recaptura, então aumenta a serotonina e também funciona como a buspirona, sendo agonista do receptor. Então, promove uma ação serotonérgica mais intensa, né? Então, Lucas, a buspirona seria utilizada para depressão? Não, ela falhou nos estudos para depressão, né? Ela pode ser usada como adjuvante, potencializador, alguns estudos para diminuir bruxismo, para diminuir a ansiedade, junto com inibidores de recaptura, mas em monoterapia, não. Então, tá aí a buspirona representada aí como essas bolinhas, né? Enquanto a serotonina também se liga aos seus receptores e isso aumenta a neurotransmissão. Lembrando que a nossa ideia, só para reforçar essa questão serotonérgica, extensiva para antidepressivos, aumentar a ligação ao 5-HT1A e não ao 2A. Tá? A ligação da serotonina ao 2A, teoricamente, tem desdobramentos negativos, né? Então, inclusive na função sexual. Né? Lembrando que às vezes a gente usa antipsicóticos para bloquear 2A, usa trazodona para bloquear 2A, e isso traz benefícios em alguns casos de depressão, por exemplo. Caminhando para o fim, pessoal, primeira linha de tratamento, já falamos, são esses todos, acrescido aí nesses últimos guidelines, né, da WFSB de 2022, a agomelatina como primeira linha para ansiedade generalizada, né? Aqui um
trabalho uma meta-análise do SLE, muito bem utilizado, e que mostra, por exemplo, a vortioxetina ainda sem relevância estatística, relevância numérica, mas a venlafaxina, a sertralina. A própria mirtazapina, que está presente em alguns guidelines, não falei dela, mas que tem bons estudos para ser analisados, principalmente com insônia. Então, pessoal, às vezes a gente vai optar por um que não é primeira linha, porque um dos sintomas é mais acessado por aquele que talvez não seja primeira linha, né? Então, o processo de escolha não é só replicar guideline, é individualizar o tratamento. Aqui um esquema bacana do Dr. Stephen Stahl, né, com os de primeira linha, ele traz os benzodiazepínicos como primeira linha em eficácia, né, ele acaba sendo visto como segunda linha pelo perfil de colateral. Os seletivos, os duais e a buspirona, e aqui, pensando em ansiedade generalizada, a gomelatina. Lembrando que para pânico, por exemplo, a gomelatina não é legal, a pregabalina não é aprovada. Os seletivos, via de regra, e os duais podem ser usados para prevenir episódios de pânico. Então, lembrando que se o indivíduo está tendo pânico, talvez seja útil um benzodiazepínico no primeiro momento, como já falamos, para atenuar os sintomas até aqueles 15 dias do efeito do agente antidepressivo. Tá? Importante isso. E aí outras alternativas, até os de antipsicóticos atípicos, trazodona, a Apres aqui seria a vilazodona e até os tricíclicos também. Aqui o último slide para mencionar para vocês que existem benzodiazepínicos que vão mais profundamente no seu ligante GABA, gerando os efeitos que falamos. Existem drogas, a gente não vai aprofundar, não há tempo, infelizmente, para isso, que são drogas hipnóticas, como a zopiclona, a exopiclona e os aleplon, zopidem, que também agem em receptores GABA, mas os zopidem só em ômega 1, ou seja, tem um efeito hipnótico, e os outros, a isopiclona e a azopiclona em ômega 2 tem um certo efeito miorrelaxante, né? Isso explica as alterações comportamentais, as compulsões alimentares, talvez, do zolpidem, que quando mal usado tem relação com desfechos muito negativos que a gente pode, no final da aula de interação, caso seja de interesse de vocês, comentar um pouco mais. Pessoal, então, chegando ao fim, uma apresentação que eu intencionalmente fiz de forma mais descontraída, a outra está muito sisuda, né, para descontrair dúvidas, levem para a aula. E um grande abraço para vocês, até breve, nos encontraremos ainda, mas de antemão desejo para todos um bom Natal. Tchau, tchau.